8h36. Ao vivo? Olá, boa noite, pessoal. Vamos ver se o pessoal tá entrando aí. Quem for entrando, só dá um ok se tá me ouvindo bem, tá? Não sei aí se tem alguém entrando. Dá um ok. Aqui, como é que eu faço pra ver aqui? O seu tem como. Ah, não tem precisado ver também. Só pra ver se tem alguém. Que isso você aparece aqui. Isso. Boa noite, boa noite. Ah, o pessoal já tá fazendo assim, ó. Ok. Mari, boa noite. Beta, Neide, Martúlio, Jane. A Jane, querida! Jane foi minha estagiária, gente, lá no Ipseng. Ai, que delícia. Ione, tá ouvindo bem? Joyce. Então vamos, né? Tá todo mundo entrando aí? Beleza. Vamos lá? Bom, então boa noite, né? Oficialmente, boa noite para todo mundo. Já vi aí muita gente querida, muita gente conhecida aí entrando. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou Ellen Laje, assistente social, formada, né, lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 98. Então tem 22 anos que eu trabalho na área da saúde, atuando como assistente social. Desde março a gente tem feito lives, né, aqui pelo Instagram. E no começo, em maio, na Semana do Assistente Social, a gente fez um grande evento também com 3 dias. Depois a gente repetiu mais uma vez, até perdi isso, que dia que foi. E aí a gente então está fazendo essa Semana do Assistente Social na prática. E a gente ontem nós trabalhamos o tema sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e sobre auxílio emergencial. Guilherme falou que não queria hoje nem ouvir a palavra auxílio emergencial. Que ouviu demais ontem, né, Gui? Aí, ontem foram esses temas. Agradecer, gente, o Gui, agora que me deu notícia, que ele vai ter que fazer 176 certificados. Ontem passaram por aqui 176 pessoas. Gente, coloca no chat aí, eu não mereço um aumento? Uns R$300 pelo menos? Não mereço? Coloca no chat aí, olha, merece. Pedido de aumento ao vivo. Essa foi ótima. Então, 176 certificados que ele vai ter que fazer, tá? Então aí só ter um pouquinho de paciência, porque ele vai ter esse final de novembro, né? O que o povo tá falando aí, Gui? Então tem que ficar até novembro, né? Final de novembro todo para fazer esses 3. Faltam 15 dias, né, Gui? Para fazer os 3 dias de certificado, que são muitos certificados, tá? Então vamos lá. Lembrando então, gente, certificado então é no link da bio, tá? Para quem já tá me perguntando aí. Oi, Gui. Não, pode passar. Tem algumas pessoas que já estão perguntando, né? Do certificado no link da bio, tá? No Instagram, lá em cima no Instagram tem um linkzinho lá, você aperta lá, vai aparecer certificado, seminário, curso, WhatsApp, aí você entra lá e solicita. Mas tem que pedir até hoje, gente, senão o Gui fica com muito certificado para fazer, tá? Aqui, ó. Aqui, talvez vocês não vão ver com tanta clareza, mas só pra vocês terem uma noção, porque tinha muita gente com dúvida de como é que pega o certificado. Lá no Instagram, abaixo do nome aqui, tem Linktree. Bem na sua fotinha, abaixo da fotinha. Abaixo da minha foto aqui tem Linktree. Né? Aí lá nesse link você vai solicitar aqui, ó, certificado, tá? E aí depois, na hora que entra lá na parte do certificado, você coloca seu nome, e-mail, WhatsApp e depois você confirma. Clique aqui em enviar. Confirma, enviar, tá? Então isso aqui é a forma de fazer. Eu até mandei um WhatsApp lá para algumas pessoas, mas tinha gente ainda com dúvida e é normal, porque o Instagram também não é uma coisa agora que tá, né, sendo todo mundo usando o Instagram, mas assim, a gente não tinha muito hábito mesmo, tá? Então tá lá no link do Instagram. Então, lembrando aí, gente, se inscrever no canal do YouTube, tá? Ellen Laje, assistente social, a gente já tá com mais de 1000 seguidores lá. E aí, lá sempre eu coloco novidades das lives, tudo. Colocar, seguir o Instagram, Ellen Laje, se puder.
Aqui no chat, aqui a gente vai mandando, eu não estou acompanhando as mensagens, né, por aqui, o Guilherme que vai acompanhar, mas aí vocês podem enviar dúvidas, sugestões, comentários aí, que o Guilherme tá atento e ele vai me apoiando aqui, me ajudando, tá? Quem quiser e achar que é interessante compartilhar essa live com os seus colegas aí de profissão, amigos e tal, é só mandar aí no aviãozinho que tem no cantinho à direita do Instagram aí, tá? Quem puder também anotar um bloquinho aí. Hoje minha colega de trabalho falou que pegou tudo ontem lá e ficou anotando, foi muito legal, tá? Então vamos lá que tem muita coisa aí pra hoje. Gente, os temas que nós separamos, né, auxílio emergencial, BPC, curatela, amanhã que vai ser formulários e tal, não sei o quê, são temas que são muito cotidianos pra gente. A gente está sempre envolvido nesses temas e quanto mais informação e condição de orientar as famílias e orientar os pacientes, melhor, né? Que aí a gente está cumprindo realmente o nosso papel de democratizar a informação, de facilitar o acesso à informação mesmo, de acompanhar, de apoiar, né, esse processo aí do envelhecimento, do processo do adoecimento e do processo de promoção de saúde, cura e recuperação desses pacientes. Então, quanto mais informados nós estivermos, mais informados os pacientes estarão, os familiares estarão e a gente tem um resultado muito melhor na saúde desses indivíduos, tá? Então, curatela. A questão da curatela, eu vou citar aqui, né, assim, normalmente como que é a questão da lei da curatela, mas a gente tem que estar muito atento, porque desde que foi instituído o Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a questão da curatela está sendo muito, muito, muito revisada o tempo todo, tá? Porque assim, a gente vai explicar que a curatela, antes ela realmente tirava muito a questão dos direitos mesmo, né, das pessoas com deficiência, dos idosos e tal, de decidir algumas questões. E aí quando entra a lei em 2015, quando entra o Estatuto dos Direitos dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a curatela está sendo muito revisitada e a gente vai falar disso aqui. Por isso que é muito importante a gente estar atento, tá? Então, o que seria esse processo de curatela, né? É um processo de interdição de pessoas que por algum motivo, né, elas não podem, no caso, gerir e responder pelos seus atos. Esse termo interdição, inclusive, é um termo que a gente pouco está usando. Por quê? O termo interdição, ele é muito impositivo, né? Ele é muito impositivo. E aí, quando veio a lei do Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo interdição praticamente caiu por terra, tá? Porque a gente vai estar falando agora de uma curatela que ela é mais compartilhada, ela tem também não só a curatela, mas tem a tomada de decisão apoiada pelos familiares. Então, assim, a gente sabe que alguns casos realmente tem que recorrer à curatela, mas hoje a curatela ela é vista de uma outra forma e não tão rígida e dura e excludente. Na verdade, antigamente essa curatela ela era muito excludente, porque ela excluía, na verdade, o sujeito dos seus direitos, do seu posicionamento na vida. Hoje a curatela ela está mais voltada para a questão da questão patrimonial, tá? Vamos lá. Então, a curatela, né, ela é definida, né, o juiz vai definir, o paciente também pode ser ouvido, tá? Hoje em dia, a justiça, né, o juiz e tal, ele determina que essa curatela seja escolhida junto com uma equipe interdisciplinar. Então, o paciente também, prioritariamente, né, ele é importante que ele seja ouvido também, tá? E aí, então, é nomeado uma pessoa para poder fazer esse acompanhamento todo desse paciente que está, naquele momento, sem condições de gerir algumas áreas da sua vida. Porque antigamente falava em curatela e era tudo, né? Perdia tudo quanto é direito de exercer sua autonomia e tudo, porque estava impossibilitado. Agora já está sendo revisto isso, tá? E aí,
quem quer entrar com a curatela vai procurar, lógico, o fórum, né, a Defensoria Pública do seu município. Ela pode ser feita pela Defensoria Pública também, tá? Então, assim, a interdição, então, interditar a pessoa, né? A pessoa ficar com aquela, a autonomia dela mais limitada mesmo, mais restrita, mas devido a alguma questão, ou um quadro, né, de saúde, uma deficiência física, ou uma questão de deficiência mental, tudo bem. Só que hoje eles usam esse termo e eles avaliam muito mais o paciente de uma forma mais integral, tá? Não tá tão rígido assim, porque a gente atende muito isso, gente. Os familiares chegam no centro de saúde solicitando orientação sobre curatela e eles, na verdade, assim, alguns querem mesmo ele quer realmente destituir aquela pessoa, acha que ela realmente já não está em condição de definir nada por ela, por si só. Só que o estatuto, né, das pessoas com deficiência diz o quê? A pessoa ela também pode gerir algumas coisas da vida dela, do espaço da vida dela. Talvez a questão patrimonial ela não tenha condição, mas às vezes ela tem condição de definir, por exemplo, se ela quer casar ou se ela não quer casar, se ela vota ou se ela não vai votar, ela tem o direito de votar. Então, assim, mudou muita coisa, tá, gente? Então, esse instrumento, né, da curatela, né, no caso, que vai interditar, né, entre aspas aí, ele interdita não só não para todos os atos da vida dele, tá? Hoje a curatela está mais voltada para a questão patrimonial. Tem pergunta aí, Gui? Não, tranquilo, você acha? Tá. Uhum. E aí, os documentos necessários, né? Então, as famílias nos procuram muito no centro de saúde, por quê? Normalmente precisa, né, de um relatório médico, então precisa, lógico, né, as coisas básicas, né, documentos pessoais mesmo, né, certidão civil, ou certidão de civil, certidão identidade, CPF, comprovante de endereço, dados da pessoa que vai querer ser o curador, tá? E aí, na verdade, assim, a pessoa vai querer ser o curador, mas hoje ele já escuta um paciente também. Aqueles pacientes também que têm condição, né, gente, de se comunicar e tudo, o paciente pode ser ouvido também. Por isso que tem os advogados mais, né, os advogados, os juízes, os defensores públicos aí, mas nessa linha dessa questão da humanização, eles fazem muita questão de ouvir o paciente, tá? O usuário, no caso, tá? E aí tem que levar então toda essa documentação, vai levar toda essa documentação. Eu falo Defensoria Pública porque a gente orienta mais na Defensoria Pública, né? Tem gente que contrata os advogados para fazer isso, tá? E aí também tem que ver, né, se essa pessoa que é o curador, ela também tem condição de exercer esse papel, né? Que na verdade é uma proteção, é uma tomada de decisão compartilhada, ele vai estar ali apoiando o dia a dia daquele usuário ali que está um pouco mais limitado nas suas atividades do dia a dia, tá? Na verdade, aí também é bom a gente lembrar, porque às vezes as pessoas perguntam sobre curatela e tutela. Vamos lembrar então, a tutela é para criança e adolescente, né, até 16 anos, e aí a curatela já é para pessoa maior de idade, tá? Opa, só um minutinho. Quem que pode solicitar, né, no caso, essa questão da curatela? Os pais, né, e aí no caso, pode ser sozinho ou em conjunto, então pode ser a curatela, ela pode ser definida por duas pessoas, né, então pode ser uma curatela meio que compartilhada, tá? Pode ser também. Tem perguntinhas aqui. Pode haver limite para o curador? Limite? Limite tem, assim, vou falar para frente, das coisas que ele tem que executar, né? Então, assim, a curatela hoje, gente, o juiz, ele determina exatamente o que o curador vai ser responsável. Então, assim, às vezes o curador vai ser responsável
para gerir uma parte dos bens, às vezes nem todos os bens, pode ser, tem essa opção também na lei, porque às vezes a gente acha assim, tem um curador, então tudo, sobre tudo, a pessoa que vai resolver. E às vezes não, às vezes o cidadão, o usuário, o idoso, né, o idoso frágil, tudo, às vezes ele está em condição de definir algumas coisas. Então, às vezes, ele vai definir uma parte do dinheiro dele para onde vai, porque ele sabe que aquilo é importante. Então, assim, o curador, ele tem sim, ele agora, nessa visão, agora, antes não, né? Antes o curador definia tudo. Agora não, o curador, ele realmente, ele tem que estar mais aberto ao diálogo com o paciente, né, que tem a condição, e ele tem que, inclusive, prestar conta para o juiz, né? Então, antes eles falavam até em 2 anos para poder fazer prestação de conta, agora a proposta é que seja anual. Então, por ano, o curador tem que prestar conta de tudo que é feito lá com o usuário, tá? Vamos lá. O curador, quem que poderia... aí você perguntou do curador, né? Então tem que ser uma pessoa maior de idade, lógico, né? Idônea, né? Assim, né? Lógico que não vai ter nenhum processo contra esse curador, porque isso não é complicado, né? Ele vai ser nomeado, né? Pelo juiz lá, para poder acompanhar os atos da vida civil, né? Do usuário. A Socorro perguntou. Hoje basta somente um curador? Antes eram 3, não é isso? Eles falam o seguinte, pode definir 1 ou até 2 curadores. Não tem 3 curadores. Você lembra disso? Não tem 3 curadores. Então, eles falam que pode ter até 2 curadores. O que eu estudei é que pode ser até 2 curadores, tá? E que essa decisão tem que ser compartilhada com o paciente, com os curadores e também lá na decisão, lá no processo final, tá? E aí, gente, então, essa pessoa ela tem que ser realmente, né, idônea, de preferência alguém que esteja vinculado, não necessariamente vinculado, mas pelo menos tem um vínculo até emocional com aquele paciente, né, para que as questões dele não sejam só as questões patrimoniais, para que as demais questões deles também sejam levadas em conta, tá? Aí pode ser nomeado, né, o cônjuge, o companheiro, né, pode ser nomeado também, filhos também, né, no caso dos idosos, podem ser nomeados os filhos também, tá? E aí, na verdade, definir, igual eu falei, né, que tá aqui falando, né, por proximidade, né, é importante levar em conta essa questão da proximidade e, lógico, preferir sempre os mais próximos do que os familiares mais distantes por conta da questão dos interesses mesmo, né, dos interesses que a gente sabe que hoje em dia, os idosos, né, hoje em dia, gente, os idosos, eles são pilar das casas, né, eles sustentam, eles mantêm as casas. Né? Hoje em dia, você tem um idoso em casa que tem uma aposentadoria, as famílias estão sempre em torno daquele ali, vocês já viram, né? A gente atende muito essas famílias que estão nessa situação, que tem um idoso, por ele ter uma renda, tá sempre ali em torno, tem os filhos, os netos, todo mundo ali, né? Sendo apoiado pelo aquele idoso. Na hora que ele mais precisava de ser apoiado, ele que apoia com a renda dele, tá? E aí, por isso que também entra a importância do próximo tema, que é sobre a questão da Previdência Social, que cada vez mais nós vamos aposentar cada vez mais tarde. Então, para você ver que a situação realmente, né, social do país tende a ficar muito crítica, porque o nosso país era considerado um país jovem, agora já está até caminhando para ser considerado um país já, né, idoso. Belo Horizonte, por exemplo, já é considerada uma cidade idosa. Pelo número de idosos que tem, já é considerada uma cidade idosa. Então, para você ver que vai ter muito mais idosos, né? A Previdência Social fechando cada vez mais, né? A questão dos recursos. E aí, por isso que essa discussão da curatela, dessa tomada de decisão compartilhada, tem que ser cada vez mais discutida entre nós. Tá? Vamos lá. E aí, deixa eu ver caso que não tiver. Tá.
Quais são as pessoas impedidas de exercer curatela, né? Olha só. Quem não pode ser curador, né? Aquela pessoa que também é impedida, que ela mesma é impedida de administrar seus bens. Então, se a pessoa ela é impedida de administrar seus bens, como ela quer ser curador do outro, né? Então, realmente também não pode, né? Ela não pode ser uma pessoa também assim, se teve alguma pessoa que tem algo contra aquele idoso, então ela também não pode ser curador, tá? Isso tudo é avaliado na equipe lá, multidisciplinar, é avaliado pelo juiz, porque se tem alguém que tem algo contra pelo aquele idoso, no caso, a pessoa com deficiência, essa também é uma pessoa que está fora para ser escolhida como curador, tá? Tiver alguma demanda contra, né, ou incapaz, tá? Inimigo, é engraçado falar o termo inimigos, né, acho que é engraçado. Inimigos, né, de quem vai ser lá curatelado, ou inimigos dos pais, então assim, pessoas que realmente não têm vínculo afetivo e que tem, muito pelo contrário, tem coisas contra aquele cidadão, realmente não podem entrar, tá? Ou também com relação aqui, contra a questão da família e contra os costumes daquela família. Então, assim, você imagina você solicitar a curatela, um familiar solicitar, e seja um familiar que tem os princípios, os valores, doutrina, questão religiosa totalmente diferente do curatelado. Vai dar desavença. Então, isso também tem que ser pensado. A gente tem duas perguntinhas. A primeira é, Ellen, você pode falar a respeito da procuração? E a outra tem a ver um pouco também, que é a seguinte: o paciente com Alzheimer pode passar procuração ou tem que ser curador? O que acontece? Isso tudo é, primeiro, uma avaliação médica. A gente trabalha muito com isso lá no CREAB, né, no Centro de Reabilitação. Então, por exemplo, assim, primeiro tem que passar por uma avaliação médica, porque tem que avaliar o que ele está dando conta de fazer e o que ele não está dando conta de fazer. Então, assim, nada mais hoje é geral, assim, tem Alzheimer, já não tem mais. Eu posso dar exemplo pessoal, né? Tem pessoa na família com Alzheimer e, assim, não é uma pessoa que está totalmente incapaz. Então, o que a gente tem que ver não é o diagnóstico em si, não é o CID que conta. O que conta é a condição daquele paciente. E para isso, o que conta? É a avaliação médica, porque é o médico que vai definir o que ele está em condição de fazer ou não. E também a avaliação do juiz e da junta e da equipe interdisciplinar que vai avaliar, tá? Então não tem isso, não tem essa regra fechada, não. Ele tem esse diagnóstico, ele vai ser curatelado, não. Você poderia precisar a diferença entre curatela e procuração? Então, o que acontece? A procuração, a pessoa que está sendo, não digo interditada, está sendo curatelada, né, que entrou com pedido, não, primeiro, o juiz que determina se a pessoa vai ser interditada ou não, né, interditada assim, no termo antigo, mas na forma nova a gente está entendendo interdição de uma forma diferente, né, que ele realmente uma curatela meio compartilhada, ele tem a tomada de decisão compartilhada, tá, então é isso. Aí o juiz determina se a pessoa vai ser ou não curatelada por alguém. Aí, até sair a curatela definitiva, tem curatela provisória e tem a procuração. Que a procuração é quando ele ainda está lúcido, ele está bem ainda, e ele tem, às vezes ele está com dificuldade, por exemplo, na locomoção, então ele está com uma dificuldade ainda, que ele tem a condição de definir por ele, decidir por ele, e aí ele passa a procuração para uma pessoa resolver as questões dele, né? Solicitar, pegar medicamento, receber no banco. Só que a procuração, ela passa, o prazo dela é curto, né? Então, assim, a procuração, normalmente, os bancos, eles não aceitam a procuração pro resto da vida, porque o quadro dos idosos muda muito, né? Então, a procuração não vai ser aceita por toda a vida. Tanto é que quando a gente percebe que tem um idoso que está muito fragilizado e que ainda a família recebe através de procuração, a gente já orienta, conversa na família e vê se vocês já entendem que é o momento de solicitar a curatela. Porque senão depois ela vai querer solicitar a curatela e aí às vezes pode ficar até sem receber o benefício,
tá? Porque se não renovar, né, a procuração e tudo, pode ficar sem receber o benefício. A questão vai bem contra isso que você disse. A Deise, se não me engano, Deise, isso mesmo, perguntou sobre a questão da prova de vida do INSS. Né? Caso ele não possa, quem tem que fazer por ele essa prova de vida, como é que é esse processo? Pois é, mas a prova de vida o paciente tem que fazer mesmo. Aí, normalmente, o paciente vai mesmo lá, ou então tem a procuração e uma declaração, um relatório dizendo o quadro que ele está naquele momento. Mas assim, é exatamente por isso. Por isso que as famílias têm que ter ou procuração atualizada ou já o pedido de curatela. Aí se não tem a curatela definitiva, que já tem a curatela provisória, que já entre com esse processo, porque senão depois realmente complica, né? Às vezes o paciente está muito fragilizado e não vai conseguir levar lá. Então por isso que a família já tem que estar... Gente, o processo de envelhecimento, eu faço muita comparação assim, com o processo da gestação e da maternidade. Quando a gente está no processo da gestação e da maternidade, o que acontece? A gente prepara para engravidar, na verdade, né? A gente prepara para engravidar, a gente prepara para a chegada do bebê, a gente prepara o ambiente do bebê, a gente já prepara a roupa, o local onde vai dormir, tudo, a gente prepara tudo. O processo de envelhecimento, nós, assistentes sociais, as famílias, a gente tem que também fazer toda essa sensibilização para preparar para o envelhecimento, porque as pessoas vão envelhecer, que bom, né, que envelhece, né, só não envelhece quem morre antes. Então, assim, essa preparação é importante. Então, a gente que acompanha muito idoso, que tem acompanhamento, às vezes, aí, algumas pessoas no hospital, pacientes terminais. Então, a gente tem que ir trabalhando com essas famílias, essas limitações que aos poucos as pessoas vão adquirindo, né? Não para perder a autonomia do paciente, mas é realmente para que a família também tenha condição de gerir algumas coisas na hora que ele mais precisar. Então, assim, a procuração, ela é por um curto período, né? Os bancos aceitam até um determinado tempo, depois pede para renovar. Se o paciente já estiver muito fragilizado, realmente já tem que entrar com pedido de curatela, tá? Vamos lá. E então ficar atento na escolha. Então a escolha realmente é muito importante, tá? E aí, né, lógico, né, quem é impedido de exercer essa questão da curatela é quem realmente tem alguns maus procedimentos, né, que não tem uma postura idônea, algumas pessoas que já tenham tido algum envolvimento incompatível, né, alguma ação incompatível com o cumprimento do dever realmente de ser curador, tá? Tá. E se também for nomeada uma pessoa, acontece isso muito. Às vezes na família é nomeado um curador, um dos filhos, por exemplo, e aí um dos filhos tem más atitudes, né, más ações lá, da questão dos pagamentos, não faz a prestação de conta devida e tudo. Então também pode ser determinado um novo curador, tá? O dever do curador é só por regra mesmo, mas a gente já sabe. O dever do curador, na verdade, ele é zelar pelo aquele bem-estar, mas lembrando muito dessa questão da inclusão, da lei de inclusão, né? Que fala dessa tomada de decisão apoiada. Então, o curador, ele também tem que ouvir muito o usuário, né? Aquele paciente que ainda tem a condição de se comunicar e de se posicionar em algumas questões, tá? E essas questões, isso é muito importante, o papel do curador. Por quê? Quantos pacientes idosos que a gente acompanha, que às vezes a família realmente não está ali totalmente envolvida naquele processo, e às vezes quando você vai abordar, a família já está entrando com o processo de curatela, com pedidos, né, da curatela do idoso, mas não está acompanhando no dia a dia ali da forma devida. Então, assim, esse é um papel nosso também de sensibilização dessas famílias, tá? Os deveres é isso mesmo, né? A administração, né, do patrimônio. O que acontece? O curador, gente, o juiz vai determinar o que ele vai fazer, tá? Junto com a família e tudo. O que o paciente está dando conta de fazer, o que ele não dá conta mais de fazer, e aí sim vai definir o que vai. Então, não necessariamente, não tem mais essa interdição total, assim, do paciente. Não tem mais isso.
porque está levando muito em conta essa questão dos direitos da pessoa com deficiência, tá? Que ele ainda tem formas de gerir as emoções dele, a não ser que não tenha. Que aí se realmente for aquele sujeito que realmente não tem, né, muita condição nenhuma, aí a justiça vai também verificar dessa forma, né? Que ele realmente não tem muita questão da gerência do seu próprio cuidado, autocuidado, né? Ah, tá. Aí ele vai receber a renda do paciente, tudo, vai gerir aquela renda, ele vai pegar aquela renda e ele vai usar aquela renda de acordo com o que realmente o paciente precisa e ele vai ter que prestar conta daquilo. Isso aqui a gente falando, fica parecendo assim, porque as famílias que normalmente eu atendo são famílias com situação social são tão vulneráveis que não tem essa coisa de gerir muito a renda, porque a renda já não dá quase para nada, né? Então, assim, entraria também nos casos daquelas famílias, né, que tem mais condição financeira, aí realmente o juiz tem que determinar muito bem o que o curador vai fazer, tá? Porque as nossas famílias que normalmente a gente atende, o recurso já é tão restrito que acaba que vive gerido ali para as coisas do dia a dia mesmo ali daquele usuário, tá? Só vai gerir a quantidade monetária do uso do dia a dia ali mesmo, do seu sustento, né? Para administração do seu dia a dia e tal, tá? Deixa eu pra cá, pode puxar um pouquinho, porque eu tô achando que eu tô ficando longe, né? Tá. E aí, tem ações, por isso que tem que ser definido muito bem na justiça. Então, nem tudo o curador vai fazer. Então, se tiver que vender algum imóvel, se tiver que trabalhar com alguns títulos, alguns bens do paciente, isso tudo tem que ser definido na justiça, se o curador vai ter direito de fazer aquilo, tá? Porque antes era tudo, o curador fazia tudo, né? Aí agora eles pedem que cada vez mais essas decisões sejam compartilhadas, tá? Isso é importante. Se o curador é responsável pelos atos praticados pelo curatelado, né? Ele é responsável porque ele é o responsável por ele, né? Mas aí o que acontece? Na esfera civil ele é responsável. Mas, por exemplo, se a pessoa curatelada cometer algum ato, alguma infração, algo, né, que cause dano, prejuízo financeiro e tudo, o curador pode usar o recurso do curatelado para repor esse dano, alguma coisa assim. Tá? Então esse recurso ele vai ter como justificar. Não, eu vou usar esse recurso para usar porque o meu curatelado fez alguma atitude que teve algum dano. Então esse recurso ele pode ser usado para isso, né? Prestando conta normalmente, lógico, né? E aí o curador vai ter que então providenciar a defesa da pessoa que está sendo considerada lá incapaz, né? Curatelada. Né? Mas que ele pode usar o recurso para isso, tá? Gente, a gente fala assim, mas é muito desafiador. O processo de envelhecimento é muito desafiador e assim, a gente vive isso no cotidiano, as famílias estão cada vez com mais dificuldade de lidar com isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente acha ótimo, que a gente prega mesmo a autonomia, a independência do idoso, da pessoa com deficiência, mas a gente sabe também que tem que ser muito bem acompanhado, porque às vezes eles extrapolam mesmo, né? Porque pela questão do diagnóstico, às vezes da falta de noção, a gente pega muitos pacientes, né? Às vezes com a demência e tem a falta de noção do gasto com dinheiro, com bebida, então assim, é muito desafiador para a família, por isso que realmente a gente tem que estar muito próximo. O trabalho do assistente social é fundamental, estar próximo, apoiando essas famílias, né? E orientando bem, estando próximo também da questão judicial para poder ver se funciona da melhor forma possível, tá? Comprovante das notas e tal, agora eles estão pedindo, antes eles pediam de 2 em 2 anos, agora está até pedindo um anual, a sugestão agora é que seja anual, né? E aí também, se esse curador ele não administrar bem esse recurso, né, as contas podem não ser aprovadas, né, e ele ainda pode responder por um processo, né, porque ele é o responsável por aquilo ali. Então ele pode responder por um processo judicial, sim, ou civil ou criminal, né. Pode ser necessário até repor o dano que ele causou ao curador, ao curatelado,
desculpa, ao curatelado. E pode ser também removido de ser curador do usuário, tá? Se o curador é obrigado a exercer a curatela por tempo indeterminado, não, né? Normalmente ele é obrigado, ele fica, né, por uns 2 anos e aí vai ser avaliado, às vezes pode ser que mude de curador, mude de filho responsável, ou, né, mude a situação do cidadão lá e mude as relações interpessoais também, e pode ser que seja necessário mudar esse curador, tá? Então, tudo tem que ser avaliado mesmo, tá? E para ele ser destituído dessa questão de ser curador, é realmente se ele for relapso, se ele for displicente, se ele descumprir quais são os deveres, né, realmente do curador, do curatelado, tá? E aí ele realmente pode ter que pagar por isso, tá? E a destituição, né, de ser curador ou não, e a substituição, isso tudo é feito sempre pelo ato judicial, tá? E aí essa interdição, né, a solicitação da curatela e tudo, implica sempre a incapacidade total do interditado? Não, nem tem mais essa incapacidade total. Hoje não se fala mais de incapacidade total. Hoje se fala de um cidadão que tem os direitos assegurados através do Estatuto da Pessoa com Deficiência e que tem que ter realmente uma relação muito próxima dos familiares para tomada de decisão apoiada. Essa tomada de decisão apoiada é o Estatuto de Tomada de Decisão Apoiada. As pessoas podem, 2 pessoas podem ser os apoiadores daquele idoso na decisão dele, aí eles vão no Ministério Público, na Defensoria Pública e providenciam um documento dizendo que aquelas pessoas são os apoiadores dele na tomada de decisão. Isso para não ter que entrar com curatela. E se entra com a curatela vai ser cada vez mais sendo ouvido o usuário que tem a condição ainda de exercer algumas outras atividades, tá? Se a pessoa também se o interditado pode trabalhar, se ele tiver condições, né, algumas habilidades e condições pessoais, sim, né? E aí lembrando também, gente, que a lei também do Estatuto das Pessoas com Deficiência fala muito da questão do trabalho protegido, né? Então, assim, em Belo Horizonte a gente tem o PROMET, Programa de Mercado de Trabalho Inclusivo, que a gente encaminha aquelas pessoas que têm alguma deficiência, que não estão incapazes por o trabalho, às vezes estão com dificuldade em algumas atividades, mas não estão com dificuldade em outras. Então, a gente encaminha para o PROMET, Programa de Mercado de Trabalho Inclusivo, para que essas pessoas sejam avaliadas no que elas têm condição de fazer, quais as atividades que elas têm condição de exercer, e aí são incluídas no mercado de trabalho inclusivo, tá? Então, é isso. E aí se pode votar, né? Então, como eu falei, toda essa questão, né, da definição do que ele vai fazer ou não, vai ser feito junto com os profissionais médicos que vão dar os relatórios e a justiça que vai definir, né? Por isso que é muito bacana quando tem a perícia mesmo, a perícia. Eu estava ouvindo uma advogada falar que ela às vezes escuta muito falando, né, que deu a curatela, liberou a curatela e tudo, outros profissionais falando, sem fazer a perícia. E isso realmente é muito injusto, né? Porque aí você está correndo o risco de definir errado, porque você não vai saber quais são as condições realmente daquele paciente e quais não são. Devem ser médicos do posto de saúde ou pode ser médico particular, privado? Tem diferença? Não, pode ser. Boa se tem diferença. Poder ser, pode. Pode ser também de médico particular. Mas normalmente o INSS, gente, o INSS para liberação de benefício e tudo, e eles normalmente, o INSS normalmente, para liberação de benefício, ele acha mais
confiável que seja do Serviço Público de Saúde, tá? Mas da Defensoria Pública no Ministério Público para entrar, pode entrar particular. Mas normalmente eles levam muito em conta isso, assim. Pedem também avaliação, muito interessante essa pergunta. Pedem muito, o Ministério Público manda muito solicitação de relatório para nós do Centro de Saúde. Então, por exemplo, às vezes tem até assistente social lá no Ministério Público e tudo, mas eles pedem, eles mandam. Então a gente recebe os relatórios da Defensoria Pública, do Ministério Público, para saber como que está o quadro clínico, social daquele paciente. Então eles pedem para realmente ter um respaldo de quem está ali acompanhando próxima àquela família, tá? Então, gente, o Gui a gente tá atento ao horário aqui já. Deixa eu ver. Tá. Se ele é obrigado a se alistar, prestar serviço militar, ele não é obrigado, né? Mas tem que justificar por quê, né? Direitinho. Não tem mais essa coisa, igual eu falei, né? De curatela definitiva e tudo, porque... não, de curatela definitiva tem, né? Interdição definitiva que não tem. Porque a saúde das pessoas é uma questão muito cíclica e a ideia é preservar a autonomia desse paciente, tá? Mesmo com algumas limitações dele, tá? E aí, né, a pessoa para entrar com esse pedido realmente tem que providenciar uma vasta documentação, né? E aí o Ministério da Defensoria Pública, isso eu falo pela Defensoria Pública, particular eu não acompanho não. A Defensoria pede uma lista grande de documentos, a pessoa entra, né, no Ministério Público solicitando e normalmente o período, gente, está demorando um pouquinho, às vezes demora 1 ano para sair essa curatela, tá? Demora um pouquinho mesmo. Isso é importante. Quando alguém recebe a curatela, né, se torna um curador, é importante assim que ela tenha, né, aquele documento em mãos. E se for um paciente que às vezes exerce a sua vida com uma certa não é normalidade, porque não é questão de anormal, né? Tá na sociedade, então se ele tá no centro da cidade, se ele circula, né, nos serviços públicos e tudo, é importante as pessoas informarem esse serviço, por exemplo, assim, informar, né, no Detran, porque se acontecer alguma coisa, informar no centro de saúde que ele é curatelado. Então, assim, é importante informar nos serviços públicos, né? Porque aí, se acontecer alguma coisa, já está sendo informado que ele realmente é. Eu tive um caso recente lá no centro de saúde e foi muito interessante, porque é um paciente nosso que eu acompanho há muito tempo, com a esposa, 2 idosos já e tal, e o idoso com um quadro de demência. E ele vai no banco direto. Ele vai no banco, ele altera a senha, ele erra a senha, aí no banco eles liberam a senha de novo para ele. Aí tem uns 15 dias eu liguei pro gerente do banco, eu falei, olha, a gente está aqui com um relatório clínico, né, do geriatra, inclusive do Centro Mais Vida, né, que é o Centro de Geriatria de Belo Horizonte, falando que ele tem comprometimento, né, neurológico, que ele está com algumas atividades limitadas e tudo. Aí o gerente do banco falou assim, eu entendo, a gente até, né, tem uma forma de lidar com ele aqui, mas como não tem papel nenhum determinando, a gente precisa de realmente que seja providenciado o mais rápido possível o papel. Porque ele também é um gerente lá, lógico, né? O gerente não vai querer emprestar dinheiro à vontade, né? Mas assim, a gente informou. Era nosso papel informar, né? E-mail da família e tudo, porque eu fiquei sabendo, né? E a família porque tá vivendo isso. Então a gente informa assim, porque assim, qualquer coisa que acontecer, o banco já foi informado, inclusive que ele não está com bem de saúde. E aí tem que providenciar o mais rápido possível essa curatela desse paciente, tá? Tá. E aí, essa questão da curatela administrativa é quando, a pedido do paciente, né, no caso do paciente com deficiência física e tudo, ele
ele pede, né, assim, que ele, às vezes ele não tem a condição de gerenciar várias partes da vida dele. Então, às vezes, o curador fica com essa curatela administrativa só para administrar, por exemplo, assim, um aluguel, administrar algo que seja mais dessa questão de propriedade, né? Dessa questão de propriedade, de bens, né? E de... Eu esqueci o termo que fala, né? Propriedades, esses tem muito jurídico aí, às vezes eu não sei. Então, ele fica mais para administrar alguns coisas administrativas. Então, essa curatela administrativa, ela é solicitada também, tá? Patrimonial, lembrei o termo, vou ler aqui. Então, assim, quando é essa questão mais patrimonial, né, de definir questões administrativas também, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, os atos, né, que realmente podem ser praticados com a curatela, são vários, né? Depende realmente dessa avaliação clínica, da avaliação do perito, da avaliação da equipe multidisciplinar, da escuta do paciente quando ele ainda tem condição, né, de ser ouvido. Então, assim, a ideia é que a gente supere aquela ideia da interdição e da curatela que exclui o paciente de definir sobre os rumos da vida dele, né? Então, assim, às vezes, minimamente, ele tem condição de dizer com quem que ele quer ficar, onde ele quer ficar, o que ele quer comer, o que ele quer fazer, tá? Então, assim, para que a gente consiga valorizar um pouco essa questão do mínimo de autonomia que esse paciente tem, tá? Não é fácil, é desafiador, né? Uma experiência assim, diária que a gente ainda tem muita dúvida. Tem o site, né, da Defensoria, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Em Belo Horizonte a gente tem os grupos de assistente social e às vezes são 2 grupos grandes, tem quase 500 assistentes sociais. A gente tem muito contato de todas as pessoas ali. Então, por exemplo, assim, se eu tenho dúvida, eu vou lá e ligo na assistente social lá da Defensoria. E ligo para perguntar e tudo. Ah, detalhe, agora é em época de pandemia, né? Só pra gente encerrar essa parte aqui. Em época de pandemia, como que tá? Os pacientes estão... a pessoa tá indo lá para poder entrar com o pedido, mas assim, não tá tendo audiência, tá sendo tudo online, e o paciente entra lá, ele entrega os formulários, os papéis todos lá, está sendo tudo escaneado, então está sendo tudo online mesmo, mas o paciente tem que ir lá para poder solicitar, tá? E aí, né, aqui em Belo Horizonte, na Guajajaras, né, Defensoria Pública na Guajajaras, e aí tem que, cada um de sua cidade, do seu município, tem que procurar saber, né, onde que é a Defensoria, onde que é o fórum, tudo para resolver essas questões, tá? Acho que nós acabamos aqui. Acabamos. Gui já fica de olho no horário ali, né, Gui? Tá bom o horário aí, Gui? 10 minutinhos, para acabar essa parte, né? Tá. Gente, antes que vocês saiam aí, lembrar que o Instagram, ele corta a gente 1 hora, 60 né? minutos. Com 60 minutos, corta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encerrar antes dos 60 minutos pra gente poder começar de novo, tá? Porque aconteceu isso de ter dúvida no meu WhatsApp, só que eu só vi na hora que eu cheguei em casa, depois das 9 da noite, né? Depois das 10 da noite, que eu vou contar o que aconteceu. Gente, presente para vocês. É lógico, todo mundo fala, tá fazendo live, vai vender. A gente vende, tá? A gente vende porque faz parte também do processo. Algumas pessoas já sabem, tem várias pessoas que fazem nosso curso aí, a gente já tá com mais de 70 alunos no curso. Então, a gente tem um curso de atualização profissional para assistentes sociais, tá? Esse curso, a gente vai fazer um descontão, porque a gente já começou todo mundo no Black Friday, e a gente tá no Black Week, né? Eu sou péssima pra falar inglês. E aí a gente já vai fazer na semana agora do assistente social, a gente vai fazer um descontão do nosso curso. Quem já sabe onde está, lá no link da bio do Instagram, lá tem o curso lá. Mas o curso que está lá está no valor cheio e a gente vai fazer com descontão, tá? Para que é esse curso, então, para quem tiver interesse em fazer o curso, tá? O curso Atualização Profissional para Assistente Social
é para quem tem interesse em concurso público, né? Eu já falei em outras lives aí, eu fui aprovada em 6 concursos públicos e eu atuei em 5, só em um que eu não atuei. Então, assim, concurso público é uma coisa que eu tenho muita experiência e aí a gente dá muita dica dessa questão do concurso público, tá? Os estudantes, a gente está com muito estudante aí na live, porque a gente fez uma pesquisazinha, né, pelo WhatsApp. Recém-formados também, né, que às vezes ficam um pouco sem noção assim, de como iniciar essa prática profissional mesmo. Quem vai fazer provas, né, seleção, não necessariamente concurso público, alguma outra seleção, até particular mesmo, participar de algum processo seletivo, tá? E quem está interessado em atualização profissional, porque a gente está com sempre novidades, sempre trazendo, né, informações novas, conteúdos novos, material novo. Então, o curso para essas pessoas aqui, quem tem interesse, tá? Concursos, recém-formados, prova de seleção e atualização profissional, tá? O que tem dentro do curso, né? Então, assim, às vezes a gente escuta muita gente falando, o curso é bacana e tudo, falando um pouco o que tem dentro do curso. O curso tem legislação. Por que eu preciso estudar legislação? Gente, toda prova de concurso público tem legislação. Toda a sua atuação profissional no seu cotidiano depende de legislação. Né? Então a gente tem vários módulos lá de legislação, LOA, saúde, previdência, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. Então a gente tem uma série de legislação dentro do curso, tá? Prática profissional. Então também não adianta a gente ficar só falando de teoria e não falar da prática profissional. Então eu falo que eu tenho esse diferencial por trazer o conteúdo teórico, ter uma prática de 22 anos na atuação profissional, que ajuda muito da gente debater, da gente trocar, tá? Processo de trabalho, né? Então, assim, a gente trabalha muito lá a questão do conteúdo da Marilda, né? Viléria Yamamoto, essa questão da questão social, do processo de trabalho, dessa reestruturação, né, produtiva. Então, tem todo esse conteúdo lá no curso, tá? Serviço social e a área da saúde, né, que é a área que eu estou há 22 anos, então a gente tem um módulo lá todinho de serviço social na área da saúde. E aí o curso, ele é bem bacana, eles são vários módulos, né? Então a gente tem um módulo que é para falar um pouco dessa metodologia de estudo para concurso, né? Como que a gente estuda para concurso. Tem uma parte de simulado, então tem várias provas lá, né, e com os gabaritos e tudo pra gente fazer simulado. E o curso, ele é todo online, né, então ele é todo online e ele tá numa plataforma que é do Hotmart. Então quem for, né, fazer a compra do curso e não compre hoje, deixa pra comprar amanhã, hoje não. Lá no curso tem a área de membros, então lá na área de membros, aí você tem todas as informações do curso, tem todos os acessos aqui do lado, tem uma parte que você pode tirar dúvida, você pode mandar mensagem pra mim, pro Guilherme, né, tirando dúvidas, esclarecendo, tá? A parte de membros. Esse você acessa aí, comprou o curso, o Guilherme libera o acesso ao curso, você tem acesso ao curso aí por 1 ano, você pode assistir tudo e fazer tudo direitinho. Tem essa questão do simulado que a gente colocou aqui. Aqui não dá pra ler direito, não, mas é isso. Assim, tem o simulado, as provinhas, tá? Então, o curso, gente, eles são mais de 50 aulas, né? Tem PDF também, material em PDF, textos interessantes, né? Material que eu tiro às vezes da internet dos sites, né, que liberam esses materiais também, certificado, lógico, né, e a garantia de 7 dias. Eu acho que isso é o mais bacana. Por quê? Não gostou, a gente devolve. Então, assim, comprou hoje, começou a assistiu 1, 2, 3, 4 aulas, ficou a semana inteira assistindo o curso, 7 dias assistindo o curso. Ah, não gostei não. Só mandar uma mensagem pra gente, olha, não gostei, quero meu dinheiro de volta. A gente garante isso. Tá? Garantia de ter o dinheiro de volta em 7 dias se você não gostar do curso, tá? Gui, tá lembrando de mais alguma coisa? Aqui, gente, voltando ainda à solicitação do certificado, então o que acontece? Lá no certificado, lá no link da bio no Instagram, tem lá
solicitação de certificado da aula de hoje, que vocês vão solicitar até 10 horas de hoje, gente, senão o Gui vai ficar doido com tanto certificado para fazer. Ele tem uma planilha lá, então se não pediu hoje não tem jeito. Ele não consegue acessar amanhã porque ele já tem a planilha lá. Solicitação de certificado. E aqui, logo embaixo, tem curso de atualização profissional para assistente social. Aqui tem um vídeo explicativo sobre o curso, aqui tem a ementa do curso, aqui tem a carga horária do curso, tá tudo explicado aqui, bem direitinho, bem detalhado. E aqui... Só que cuidado, né? Cuidado. Por quê? Se clicar aí e comprar. Nossa, o Guilherme me lembra das coisas. Gente, o Guilherme tá lembrando aqui que hoje lá, nesse link aqui hoje, tá R$197 o curso hoje. Só que a gente tá na semana do Black Week, então aí a gente não compre hoje, não compre o curso, porque a gente vai colocar ele com desconto pra vocês. Se quiser comprar pode, mas vai pagar mais. Eu não acho ruim não, mas não deveria comprar hoje, tá? Não, lá no WhatsApp teve uma colega, uma assistente social que ontem mandou, né, mensagem assim, nossa, a live foi tão bacana e tudo, me fala do curso. Eu falei assim, ó, amanhã você assiste a live, a gente vai falar do curso e tem lá no Instagram as informações. Ela falou, vou comprar. Eu falei, não compra não. Aí ela riu. Aí eu falei, não compra não, porque a gente tá na semana do Black Friday, então, da semana do Black Week, e aí a gente vai fazer uma promoção zona amanhã do curso, tá? Então, aqui, gente, tem um linkzinho. Eu quero que vocês assistam lá, por favor. São uns minutinhos de um videozinho de opinião de quem já fez o curso. Então, assim, a gente tá com muito aluno no curso e a gente fez um videozinho. A gente pegou algumas opiniões dos pacientes, dos alunos, colegas de profissão, né? Muitos já são formados há mais tempo, inclusive. Tem uma querida lá que ela é formada da mesma época que eu, tem 20 anos de formada. E aí tem os depoimentos lá, então é um vídeo bem legal dos depoimentos, se você ainda tiver com dúvida se vale a pena ou não, porque você pode ter essa dúvida também, né? Tem mais notícia aqui. 7 dias, né, igual a gente falou, e é isso. Então, amanhã a gente vai fazer essa promoção na semana do assistente social, a gente vai fazer a promoção do curso, tá? Então, hoje, quem assistiu a aula já fica atento que amanhã a gente vai ter um conteúdo muito bacana também amanhã. E aí a gente, além do conteúdo bacana que a gente vai ter, a gente também vai fazer a venda do curso amanhã, tá? Então a gente conta com vocês. Então agora a gente pode encerrar essa parte da live, tá? Tá na hora aí? Até passou, deu certinho. Tá. Então só destacando, aí a gente vai só encerrar essa live aqui por causa de regras do Instagram. No máximo 2 minutinhos, a gente volta para a segunda parte, fechou? Então, a gente vai encerrar aqui agora e a gente volta em 2 minutinhos. 2 minutinhos, tá? Bom? Então tá. Obrigada, obrigada. Deixa eu encerrar aqui.